Olá você, e aí, tudo bem? Animado para mais uma aula sobre equilíbrio químico? Eu estou muito animado, eu tenho certeza que você também está aí empenhado e focado para você ter ótimos resultados no final do seu ano. Hoje teremos uma aula sobre equilíbrio iônico, um equilíbrio muito importante no contexto do estudo dos equilíbrios químicos que existem nos processos reversíveis. O equilíbrio iônico é um equilíbrio específico para ácidos ou bases fracos, tá? Então a gente precisa recordar aí um conceito relativo ao que é um ácido ou uma base fraca, que foi estudado lá no primeiro ensino médio, né? Que foi debatido bastante sobre as aulas a respeito de eletrólitos, né? Então, uma coisa que define a força de um ácido ou a fraqueza de um ácido ou de uma base é a força do eletrólito, né? Um eletrólito é um condutor de corrente elétrica. Então a força do eletrólito mede a capacidade de sua solução de conduzir a corrente elétrica. Aí nós temos que posso ter ácidos ou bases que são considerados fortes, ou seja, que geram soluções que são boas condutoras de corrente, ou ácidos ou bases fracos, que são soluções que são más condutoras de corrente elétrica. Algumas são péssimas condutoras de corrente elétrica. Lembramos que o que conduz corrente elétrica são partículas carregadas, partículas que têm carga elétrica e que possam se mover no sistema. No caso de ácidos ou bases, quem conduz a corrente elétrica são íons soltos, dispersos na solução. Então, o conceito fundamental para a força de eletrólitos é o conceito de grau de ionização. O grau de ionização é representado pela letra alfa e ele define qual é a porcentagem das minhas moléculas que foram colocadas no meu sistema que ionizaram. Então, o alfa pode ser calculado como o número de moléculas que ionizaram, o número de moléculas ionizadas, pelo total de moléculas dissolvidas vezes 100 para sair em porcentagem, ok? Em regra geral, quando o alfa é maior ou igual a 50%, eu tenho um eletrólito forte, eu tenho um sistema que forma uma solução que é boa condutora de corrente elétrica. Se o alfa está entre 50% e 5%, ele é um eletrólito moderado. E se ele for menor que 5%, gera uma solução que é péssima condutora de corrente elétrica, gera aí um eletrólito fraco, ou seja, um sistema que não é bom condutor de corrente elétrica. Então vamos aí ao nosso primeiro exemplo, tá? Exemplo 1. Vou partir da ideia de um ácido forte, no caso aí o ácido clorídrico, HCl aquoso, né? Em água, o ácido clorídrico irá sofrer o processo de ionização. A água irá quebrar a sua molécula, gerando íons, lado esquerdo positivo e lado direito negativo. Então eu terei H+ aquoso e Cl- aquoso. Lembrando que o HCl é um ácido forte, né? É um ácido forte. Sendo um ácido forte, o que eu terei? Eu terei uma reação que praticamente ocorre só em um sentido. Praticamente a grande maioria das moléculas do HCl irão se transformar em H+ e Cl-. Eu não terei quase a reação de retorno. Terei a reação de retorno, mas não muito, ok? Então, estabelecendo as quantidades para o nosso exemplo, vamos fazer início, consumo e equilíbrio, né? ICE, a regra do gelo, início, consumo e equilíbrio. Cuidado para você não entrar numa fria, né? Início, consumo e equilíbrio é o que a gente vai usar para calcular as quantidades que nós teremos de cada uma das partes no equilíbrio. Então, no início, vamos supor que eu tenha 1000 moléculas de HCl. Se é no início, é no tempo zero, é no começo da reação, a reação ainda não começou, eu não tenho íons. Então eu vou ter 0 íons H+, e eu vou ter 0 íons Cl-. Vamos lembrar que como HCl é um ácido forte, ele tem um grau de ionização muito alto. Então dessas 1000 moléculas, a maioria delas irá se ionizar.
e ao se ionizar ela será consumida. Ela não será mais HCl, ela irá se transformar em H+, e em Cl-. Vamos supor 900 moléculas se transformando em H+ e Cl-. A linha do consumo, ela existe para o reagente, ela não existe para o produto. Por quê? Porque eu até não tenho produto, não tenho nada aqui, não tenho nada aqui. Então, quanto eu vou consumir de H+? Nada, não tem. Quanto eu vou consumir de Cl-? Nada, porque eu não tenho. No equilíbrio, se eu tinha 1000 moléculas de HCl e eu consumi 900 moléculas de HCl, quanto resta de HCl? Isso aí, 100 moléculas. Segundo a minha equação, ao consumir 1 HCl, eu vou produzir 1 H+. Se eu consumir 1 HCl, eu vou produzir 1 H+, ao consumir 900 moléculas de HCl, se é 1 para 1, ao consumir 900, eu vou produzir, isso aí, 900 íons H+. E a mesma coisa para o Cl-. Ao consumir 1 HCl, eu também produzo 1 Cl-. Ao consumir 900, eu vou produzir 900 íons Cl-. Agora, outra coisa que a gente vai recordar, né, é como calcular a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é sempre dada da mesma maneira, concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, né? Ponte sobre o rio, produto em cima, reagente embaixo. A constante que a gente está estudando aqui é a constante de ionização, Ki, constante de ionização. Produto, H+ e Cl- sobre o reagente, que é HCl. Então, concentração de H+, concentração de Cl- sobre a concentração de HCl. Como a gente tem um ácido forte, a gente vai verificar que esses dois valores, ó, são valores bem altos. E que esse valor de baixo é um valor bem menor, um valor mais baixo. Constante de ionização, vou substituir aqui por 900, aqui por 900 e aqui por 100. E aí eu vou calcular a constante de ionização. Corto 2 zeros com 2 zeros, eu vou ter 81 mais 2 zeros, eu vou ter 8.100, ou 8,1 vezes 10 ao cubo. Esse é o valor da constante de ionização, mol por litro, né? Mol por litro vezes mol por litro ao quadrado, dividido por mol por litro, tá? E isso me leva a constatar que eu tenho um eletrólito forte. Por que eu tenho um eletrólito forte? Porque a minha constante de ionização tem um valor elevado. Quanto maior o valor da constante de ionização, maior a força do meu eletrólito, maior a sua capacidade de conduzir corrente elétrica, porque a concentração de íons na sua solução é maior. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Vamos aí ao exemplo agora do HCN. O mesmo processo, HCN em água irá sofrer dissociação, produzindo H+ e Cn-. Aqui estão os meus íons condutores de corrente. Só que agora o HCN, você sabe, todo ácido que tem carbono na estrutura é um ácido fraco. Ou seja, esta reação ela está muito mais tendenciada a vir para o reagente do que a ir para o produto. Então, de novo eu farei início, consumo e equilíbrio para determinar as quantidades no equilíbrio. Como é um ácido fraco, ele ioniza pouco, vou pegar um número um pouco maior de moléculas, tipo 1 milhão de moléculas. Em cada 1 milhão de moléculas de HCN, então no início eu vou ter 1 milhão de moléculas de HCN, não vou ter íons H+ e não vou ter íons Cn-. Lembre-se que é no início do processo eu terei apenas reagente, salvo se eu tiver feito uma mistura de compostos. Mas não vamos falar sobre isso agora. No início eu tenho apenas o reagente. E isso aqui foi dado 1 milhão de moléculas. Como o HCN é um eletrólito fraco, ele tem um alfa muito baixo. Tipo, em cada 1 milhão de moléculas de HCN, apenas 8 moléculas ionizam. Ok? Lembre-se que
Consumo é a parte que ioniza, a parte do HCN que se quebra virando H+, e CN-. Consumo é para o reagente, não é para o produto. Então eu não vou consumir H+, e não vou consumir CN-. Se eu tinha 1 milhão de moléculas e eu consumi 8 moléculas, tá? 0,0008% das moléculas foram consumidas, restarão 999.992 moléculas não ionizadas, que permanecerão na forma de HCN. Perceba que esse número é muito próximo disso aqui. Quando o grau de ionização é muito baixo, quando eu tenho um eletrólito fraco, ou seja, quando o grau de ionização é inferior a 5%, eu posso desconsiderar essa quantidade de moléculas durante o processo de encontrar as moléculas do equilíbrio. Sendo assim, ao invés de eu colocar aqui 999.992 moléculas, eu posso utilizar 1 milhão de moléculas. Posso usar a mesma quantidade que eu tinha no início, descartando, desconsiderando o número de moléculas que foram ionizadas. Lembrando que eu só posso fazer isso porque eu tenho um eletrólito fraco. Essa quantidade é, no máximo, 5% do que eu tinha antes, ok? Aí eu sigo o bonde. Um HCN produz um H+. Ao consumir um desse, eu vou produzir um desse. Ao consumir 8 desses, eu vou produzir 8 íons H+. Ao consumir um HCN, eu também produzo um CN-. Se eu consumir 1, eu vou produzir 1. Ao consumir 8, eu vou produzir 8. Aí eu terei a minha constante de equilíbrio, produto sobre reagente, que para o HCN é H+ vezes CN-, produto, os íons, sobre os reagentes. Agora eu percebo que aqui eu tenho valores muito baixos e aqui eu tenho um valor bastante alto. A constante de ionização vai dar 8 vezes 8 sobre 1 milhão, sobre 10 a sexta, ou 64 sobre 1 milhão, certo? 64 vezes 10 a menos 6. Então, 8 vezes 8, 64, dividido por 1 milhão, dá 64 vezes 10 a menos 6, ou 6,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Aí eu percebo que isso é um eletrólito fraco, porque esse valor é bastante pequeno, bem pequeno. Quanto menor o valor da constante, menor a força do meu eletrólito, porque ele vai ter menos íons para conduzir corrente elétrica. Ele será um péssimo condutor de corrente elétrica. Ok? Espero que você esteja gostando do vídeo. Se você está curtindo aí as apresentações, as explicações do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha aí no canal, de divulgar o canal junto às suas redes sociais, para a gente poder levar esse conhecimento a mais pessoas e poder manter o canal aí ativo, ok? Vamos então para a aula sobre ionizações múltiplas, que é o último tema dessa aula aí. Uma ionização múltipla ocorre quando eu tenho um composto poliiônico, por exemplo, um ácido poliprótico, tá? Ou uma base polihidroxilada com várias hidroxilas. Vou fazer aqui para o ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis, então eu vou provocar a ionização dele 3 vezes. Vou ionizar um H+ de cada vez, então eu vou ter H+ e H2PO4-. Primeiro equilíbrio para o H3PO4, eu vou ter a sua equação constante 1, constante da primeira ionização, que é produto sobre reagente. H+, H2PO4- sobre H3PO4. Só que como aqui eu ainda tenho hidrogênios que podem ser ionizados, aqui eu vou ionizar de novo. Aí eu vou tirar mais um hidrogênio, eu tinha 2, eu vou tirar mais um. Vai ficar um hidrogênio
Como o hidrogênio sai na forma de H+, ou seja, ele perde o elétron, o que sobrou ganha mais um elétron. Ele já tinha uma carga negativa, fica com duas. Então HPO4, 2-. E aí eu vou ter a segunda ionização. Lembramos que a segunda ionização ela é menor do que a primeira. Por quê? Porque aqui eu tinha 3 opções de hidrogênio para tirar 1. Agora eu só tenho 2 opções de hidrogênio para tirar uma. Então agora a minha probabilidade que essa reação ocorra é menor do que a anterior. E até porque aqui nesse caso, para eu começar a segunda reação, eu dependo desta molécula, aliás, desse íon, que foi produzido na primeira equação. Então a segunda é interdependente da primeira. Então a K2 é menor do que a K1. Como eu ainda tenho um hidrogênio, eu posso fazer de novo. Tirar o H+, e aí vai ficar PO4, 3-. E aí eu vou ter a terceira constante de ionização, que vai ser produto sobre reagente do mesmo jeito. H+, PO4, 3- sobre HPO4, 2-. Ok? Agora eu posso somar as equações para encontrar a equação geral, ou equação global. Corto H2PO4- com H2PO4-, corto HPO4 2- com HPO4 2-, e aí eu vou ter H3PO4 formando 3H+, e PO4 3-. Essa seria a equação geral de ionização do H3PO4. Constante geral, ou constante global, produto H+ ao cubo e PO4 3- sobre H3PO4. Então, concentração de H+ ao cubo elevado ao coeficiente, PO4 3- elevado a 1 sobre H3PO4. Eu vou provar para você agora que esta equação, sendo a soma das 3 equações, essa constante é o produto das 3 constantes. Ou seja, a Kg é dada pela K1 vezes a K2 vezes a K3. É sério? É sério, porque tá vendo que aqui o H2PO4 está no numerador, porque ele era produto, e agora ele está no denominador, porque ele é reagente, aí eu posso cortar. Tá vendo que o HPO4 2- era produto, tá aqui no numerador, e aí ele virou reagente, ele veio para o denominador? Eu posso cortar. E aí eu vou ter H+ vezes H+ vezes H+, H+ ao cubo. PO4 3- sobre H3PO4. Cheguei na Kg. Ok? Não esqueça de curtir o canal, acionar o sininho das notificações para você receber novas notificações quando eu postar vídeos novos. Espero que você tenha gostado bastante do vídeo, que ele tenha sido bastante elucidativo para suas dúvidas. Mantenha-se em casa e saudável estudando comigo. Um grande abraço.